Foi confirmado agora de que a Copa do Mundo de 2034 terá sede unicamente na Arábia Saudita, um dos capítulos mais vergonhosos da história da FIFA. A história da escolha da sede foi marcada por um longo processo de manipulação, que muitas vezes passou despercebido do grande público, com diversos momentos curiosos e grandes coincidências, para não chamar de outra coisa. Existem muitas ressalvas sobre a Arábia Saudita em si, e a gente vai explicar elas aqui, mas independente disso tudo, o grande problema foi a maneira ridícula com que Gianni Infantino e a FIFA permitiram que isso acontecesse. E pra gente entender um pouquinho do tamanho dessa pataquada, é importante entender como é feito o processo de escolha da sede de uma Copa do Mundo. E com isso a gente volta um pouquinho no tempo para dar o contexto histórico de tudo o que tá acontecendo. E vale a pena você assistir do começo ao fim, que eu tenho praticamente certeza que você vai sair desse vídeo enojado. Em 2015 estourou um grande caso de corrupção na FIFA, envolvendo não só oficiais da organização, como também de diversas outras entidades do futebol internacional, incluindo Conmebol e também a própria CBF. Dentre muitas coisas, o ponto alto desse escândalo envolveu subornos relacionados à escolha das sedes da Copa do Mundo, incluindo, por exemplo, a escolha da Rússia para sediar em 2018 e a do Catar em 2022. Foi algo que chocou o futebol internacional como um todo e resultou em diversas prisões e mudanças no alto escalão das federações, culminando, claro, na saída do Sepp Blatter do comando da FIFA. Nessa época, um comitê composto por 24 pessoas da FIFA e das confederações ligadas a ela faziam a escolha da sede de uma Copa do Mundo. E a ideia era interessante, um corpo de pessoas ali formado por dirigentes imparciais, com várias visões de mundo, defendendo as suas confederações, para se reunir e pensar democraticamente em qual que seria, pro futebol, a melhor sede para a próxima Copa. A ideia, em teoria, é ótima, mas obviamente não era assim que acontecia. O governo dos Estados Unidos revelou uma série de documentos que mostravam acusações contra executivos da FIFA antes da escolha da sede da Copa de 2010 na África do Sul. O presidente e o secretário-geral da CONCACAF na época, ambos participavam dessa votação e teriam sido oferecidos um suborno de $1 milhão do Marrocos para votarem neles como sede da competição. Mas obviamente que eles não aceitariam uma propina do Marrocos para mudar o voto, né? Claro que não. Aí você pensa, eles não aceitaram porque eles são honestos, né? São justos. Não, eles não aceitaram porque aparentemente a África do Sul ofereceu 10 vezes mais, $10 milhões. E assim tivemos a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, com Shakira, Waka Waka, Jabulani, Vuvuzelas e por aí vai. Com todos esses documentos divulgados e a credibilidade da FIFA indo pra lata de lixo, a instituição precisava passar por uma mudança que tirasse da sua cabeça aí, da minha, do povo em geral, a ideia de que a FIFA era uma instituição corrupta, né? E foi assim que em 2016 apareceu um candidato a salvador da pátria. Gianni Infantino surgiu como candidato à presidência da FIFA em 2016 com uma plataforma de mudança e boa governança, de democracia e participação. E com tudo que a gente sabe hoje em dia, olhar essas promessas dele em retrospectiva chega até a ser engraçado, né? Esses eram literalmente os pilares da campanha dele para presidente, tá lá no site do cara e tudo. Ó, tô olhando aqui como é que abre o documento, né? Gianni Infantino, um manifesto e aquele sorrisinho dele. Queridos amigos do futebol, chegou o momento de nos unirmos para levarmos a FIFA pra frente. E agora atenção, parece um episódio de comédia, né? Mas tava lá no manifesto dele, se liga. Meu principal objetivo é colocar o futebol de volta no centro de tudo que a FIFA faz. Lindo, hein? Então o Infantino convenceu a todos que ele tinha essas ideias, né? De transformar a FIFA numa organização ali moderna, com credibilidade, confiável, transparente. Ele jurou tornar públicos os pagamentos para membros da FIFA e um processo limpo e transparente nas candidaturas para a Copa do Mundo. Que fofinho esse cara, né? A proposta dele ia mais além, inclusive, tá? Envolvia também requerimentos mais específicos para os países sede e também um código de conduta que garantiria que os países candidatos ali jogassem limpo na hora de fazer as suas propostas, evitando conflitos de interesse e qualquer situação que pudesse levar ao suborno. Bom, com essas propostas todas, o Infantino de fato foi eleito e de fato ele começou a fazer mudanças ali no processo de escolha das sedes da Copa, com uma série de regulamentos mais rigorosos sendo aplicados para um país poder sediar a competição em 2026, incluindo uma maior fiscalização de todo e qualquer encontro entre alguém que vota lá na FIFA para decidir a sede
e algum membro interessado da outra parte, ou seja, um membro de governo de país que quer sediar a Copa e coisa do tipo. Então qualquer encontro ali para evitar artimanhas e subornos e tal, teria que ser registrado, beleza? Também foi criado pela FIFA um mecanismo ali com uma série de análises técnicas, muito entre aspas, sobre os países que querem sediar uma Copa. Então a FIFA dá uma nota de 0 a 5 para várias categorias, como por exemplo, infraestrutura dos estádios, transporte no país, segurança e por aí vai. Porém, esses critérios não são objetivos, ou seja, se um país conseguiu a nota 5, que é a máxima que ele poderia, não significa automaticamente que ele será escolhido como sede da Copa. Essa avaliação técnica, ela serve apenas para guiar o voto de quem está escolhendo. Mas no final das contas, quem tá votando, vota em quem quiser. E bom, avançando um pouquinho, foi através desses novos critérios que foi decidido que a Copa de 2026 seria conjuntamente no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar bem esquisitas. Em junho de 2023, a FIFA solta um comunicado sobre o Super Mundial de Clubes de 2025. Até aí tudo bem, porém rolando pra baixo no artigo, mais lá pra parte final, escondido, estava o anúncio de que seria adiado o envio de candidaturas para a Copa de 2030, que estava prestes a acontecer e eles empurraram mais pra frente. O motivo disso não precisa, na verdade, ter tanta investigação assim, é bem claro. A FIFA lançou essa informação no meio de uma matéria sobre outro assunto, claramente para dar uma escondida, meio que para tentar passar por debaixo dos panos. E eles fariam isso pelo seguinte motivo: o plano inicial, aparentemente, era de que a Arábia Saudita concorresse justamente pela Copa do Mundo de 2030. O problema é que agora, com esse novo processo de votação, era bem possível que eles fossem perder a candidatura para as favoritas ali, que era Marrocos, Espanha e Portugal, e a outra candidatura que era de Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, liderada pelo presidente da Conmebol, o senhor Alejandro Domingues. E a Copa de 2030 tinha um peso histórico muito importante, né? Ela é a Copa do Mundo centenário, comemorando 100 anos de quando a primeira Copa a gente teve lá em 1930 no Uruguai. Então, estrategicamente, a Arábia Saudita, percebendo que ela talvez não conseguiria garantir a Copa de 2030, ela retirou a sua candidatura. E aí, numa coincidência, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, resolveu desistir de trazer a Copa para a América do Sul em 2030 e em 2034 em troca de uma abertura especial da Copa do Mundo de 2030. E foi assim que a Copa de 2030 foi confirmada, com sede em Marrocos, Portugal e Espanha, mas com a abertura da Copa acontecendo no Uruguai e também tendo um jogo ali no Paraguai e outro na Argentina. Em teoria é muito bacana, 100 anos de Copa do Mundo, a gente começa a envolver vários continentes ali, vários países, fazer uma verdadeira festa global pelo futebol, né? A FIFA até chegou a declarar, olha que bonito, num mundo dividido, o futebol estava unindo. Mas existe um motivo muito claro para essa escolha de sedes um pouquinho curiosa. E não é para comemorar os 100 anos da Copa. O que o Alejandro Domingues da Conmebol ganhou abrindo mão da candidatura coletiva ali da América do Sul em troca de 3 jogos na Copa de 2030? Obviamente a gente não sabe, mas por parte da FIFA o objetivo é bem claro. Foi uma manobra muito bem calculada. Isso porque a escolha de um país para a sede da Copa do Mundo passa pelo princípio da rotação continental. Ou seja, a ideia é que o mesmo continente só possa voltar a sediar uma Copa depois de 8 anos da Copa anterior. Para dar um exemplo bem claro, o Brasil foi a sede da Copa de 2014 e, portanto, a América do Sul, onde o Brasil está, só poderia voltar a sediar uma Copa depois de passadas 2 Copas. Então não poderia em 2018 e não poderia em 2022, mas poderia em 2026. E aí chegou o momento então da gente fazer um cálculo que começa a deixar tudo bem claro, beleza? Em 2026 a Copa do Mundo será na América do Norte, correto? E em 2030 ela vai passar por 4 continentes. Marrocos representando a África, Espanha e Portugal representando a Europa, Uruguai, Argentina e Paraguai representando a América do Sul. O mapa tá ficando bem claro, só sobraram 2 confederações continentais para conseguir levar a Copa do Mundo de 2034 para casa: a Ásia e a Oceania. Ou seja, em uma tacada de mestre da FIFA, o caminho ficou livre para a Arábia Saudita para levar a Copa do Mundo de 2034 para casa. O único concorrente que estava se aparecendo ali poderia ser a Austrália, representando a Oceania. Porém, vocês lembram que eu disse lá atrás que o processo de candidatura para a Copa de 2030 tinha sido adiado numa notícia escondida ali? Pois é, agora aconteceu o contrário.
com a Copa de 2030 já decidida, do nada, no dia 5 de outubro de 2023, a FIFA lançou um comunicado que, opa, estão abertas as candidaturas para a Copa de 2034. Eles abriram as candidaturas sem aviso prévio e 3 anos antes do planejado. Coisa esquisita, né? E também fica muito curioso o fato de que eles deram um prazo minúsculo para algum país se candidatar. Eles fizeram um anúncio no dia 5 de outubro e o prazo ia apenas até o final do mês, até dia 31 de outubro. Um país se candidatar a uma Copa do Mundo, supostamente não é uma coisa simples. Não é o presidente chegar lá, botar o pé em cima da mesa e falar, vamos candidatar. Existem estudos técnicos, existem diversas reuniões que têm que ser feitas, existem ali uma questão de orçamento que tem que ser planejado, diversas reuniões governamentais, relatórios e aprovações que têm que ser obtidas. E com esse adiantamento do cronograma para candidatura e um prazo tão pequeno, a Austrália, que estava interessada em se candidatar à Copa de 2034, pulou fora. E eles inclusive afirmaram que foram pegos de surpresa. E aqui vem mais uma coincidência muito grande. Assim que a FIFA abriu o processo de candidatura para a Copa de 2034, a Arábia Saudita já estava com a proposta em mãos, prontinha. E assim foi a única candidata a sediar a Copa de 2034, enviando a proposta de candidatura cerca de apenas 1 hora depois que a FIFA abriu o processo. Eu sinceramente acho que as coisas não poderiam ficar mais claras do que já estão, né? Mas seguimos, lembra que lá atrás eu mencionei que a FIFA agora faz uma espécie de análise técnica de vários fatores de cada país sede e faz um ranqueamento com base em notas ali? Se alguém imaginou que isso poderia impedir que os sauditas levassem a Copa do Mundo, tá completamente enganado. Para vocês terem uma ideia, a nota da candidatura da Arábia Saudita para 2034 é inclusive superior à da América do Norte para 2026. Exatamente. A Copa do Mundo em Estados Unidos, Canadá e México recebeu uma nota de 4 pontos dos 5 possíveis, enquanto a da Arábia Saudita recebeu uma nota de 4.2. Segundo a ESPN, é a maior nota da história desse mecanismo de análise da FIFA. Em outras palavras, pelo menos na consideração dos relatórios da FIFA, a Arábia Saudita é a melhor sede possível no planeta para uma Copa do Mundo. Mas olha que curioso, um dos pontos principais dessa análise técnica da FIFA são os estádios. É a parte mais importante, onde tem os jogos ali, construções que vão mobilizar milhares de torcedores, mais milhares de trabalhadores. E nenhum dos estádios da Arábia Saudita para 2034 estão 100% prontos. É bem verdade que ainda falta muito tempo, né? Mas em 8 deles a construção não foi sequer iniciada, sendo que alguns dos projetos ali são extremamente ambiciosos para dizer o mínimo. Ou seja, a FIFA fez a análise inteira de forma imaginária, apenas com base em planos, em projetos, em modelinhos 3D ali, em relatórios do que eles acham que eles vão construir e vão fazer. E quando você se pergunta onde é que está a transparência dessa avaliação, cadê os critérios, cadê os relatórios, por enquanto ninguém sabe. Curiosamente, algo que parece não ter afetado esse relatório da FIFA é o fato de que uma Copa na Arábia Saudita gera muita dor de cabeça para a FIFA conseguir encaixar no calendário, né? Isso porque no meio do ano, quando geralmente são as Copas do Mundo, é muito calor na Arábia Saudita, podendo passar ali dos 40 graus. Ela poderia então ter que ser feita igual a do Catar, que pelo mesmo motivo foi jogada lá para novembro e dezembro. Porém, existe uma preocupação religiosa com o Ramadã, que em 2034 vai cair justamente no final do ano. E por isso a Copa na Arábia Saudita pode acabar sendo no começo do ano, em janeiro de 2034. Ao invés da Copa ser no final da temporada, seria no meio, né? Uma questão que já foi muito debatida e criticada durante a Copa do Catar. Além dessas preocupações todas, obviamente tem uma talvez até mais importante, né? E é a questão dos direitos humanos na Arábia Saudita. Como a gente já falou aqui no canal, o país tem severos problemas, como por exemplo, ser um lugar onde mulheres e a comunidade LGBTQIA+, sofrem discriminação, inclusive onde a relação homossexual é crime, e é o país do príncipe saudita Mohammed bin Salman, que segundo relatórios foi quem mandou matar e esquartejar o jornalista Khashoggi dentro do consulado saudita na Turquia. Mas vocês não precisam se preocupar, porque aparentemente a candidatura da Arábia Saudita confirmou que a Copa do Mundo vai ser tranquila. Os imigrantes terão direitos, a imprensa terá liberdade de expressão e nenhum crítico do regime saudita será torturado durante a Copa do Mundo. Imagina tu fazer a Copa do Mundo num país onde tu precisa que eles garantam de pé juntos que eles não vão torturar ninguém, mas só durante a Copa.
E a FIFA aceitou, deu o aval. Pô, show de bola, durante 30 dias vocês não torturam ninguém então. Show. E aí tu fala, pô, mas o que a FIFA pode fazer em relação a isso? Amigo, se tu se importa minimamente com direitos humanos, né, com a garantia mínima ali de dignidade de qualquer pessoa que seja, independente ali de credo, orientação, gênero, idade, nacionalidade, tu não pode deixar um país desse sediar uma Copa do Mundo, né? Tu vai pegar esse acordo, né, de que durante a Copa não vamos torturar ninguém e vai rejeitar. Não dá pra fazer um evento mais importante do futebol nessas condições. Quando você, como instituição que é responsável pela escolha da sede, como manipula todo o ambiente de Copa do Mundo pra garantir que isso aconteça, tá sendo conivente, se não um impulsionador de tudo que tá acontecendo. E ninguém quer ser puritano aqui, tem vários países com diversos problemas seríssimos. Inclusive, se a gente fosse entrar, por exemplo, na candidatura dos Estados Unidos para a Copa de 2026, poderíamos também ficar discorrendo por muito tempo. Existe muita coisa podre também. A diferença é que na Arábia Saudita o buraco é bastante embaixo e os problemas muitas vezes estão institucionalizados, estão na lei, são o padrão a ser seguido. E tudo isso que eu tô falando aqui, a Arábia Saudita se importa, tá, com essa visão que a gente tem aqui sobre o cenário deles. Por exemplo, o Bin Salman tenta passar uma imagem de um príncipe um pouco mais progressista, um pouco mais moderno, e ajudou a liberação de que a partir de 2018 apenas uma mulher pudesse dirigir um carro. Muitos acreditam que algumas ações do Bin Salman são apenas uma maquiagem, uma tentativa de polir a imagem do país frente à comunidade internacional. Mas vamos voltar para esse relatório da FIFA, que deu um notão para a Arábia Saudita sediar a Copa do Mundo. Se você fizesse um trabalho que você tá super orgulhoso, quando que você acha que seria uma boa data, um bom horário para divulgar esse trabalho assim, né? Pra que mais pessoas pudessem ver e tal, consumir aquilo. Tu acha que, não sei, na madrugada de sexta pra sábado é um bom momento? Tu acha que tu aumentaria a exposição do teu trabalho nesse momento ali? Acho que não, né? Muita gente tá dormindo, as redações dos jornais vai ter uma pessoa ou outra de plantão ali. Pois foi exatamente o que a FIFA fez. Eles soltaram um relatório quase na madrugada de sexta para sábado no horário europeu. Evidentemente para tentar não criar tanto fuzuê, para que a informação passe mais desapercebida, e é óbvio que isso foi algo calculado. Eles a todo momento estão tentando esconder essas coisas que a gente está falando para vocês. No relatório, por exemplo, diz que há um risco médio na questão dos direitos humanos na Arábia Saudita. Um diretor da organização Anistia Internacional chamou isso de whitewashing, algo como maquiagem. Por falar em direitos humanos, foi algo muito discutido na época da Copa do Catar de 2022, certo? Mas a FIFA, em retrospecto, fez alguma coisa até legal em relação a isso, que foi o seguinte: eles criaram um subcomitê para avaliar os danos causados aos trabalhadores no Catar e tentar recompensar eles de alguma maneira. E um subcomitê da própria FIFA chegou à conclusão de que os trabalhadores foram tão violados dos seus direitos que a FIFA deveria se responsabilizar e criar um fundo no valor de 50 milhões de dólares para ressarcir as famílias desses trabalhadores, dessas vítimas. Indenizar uns trabalhadores explorados. O que fez a FIFA? Ignorou esse relatório de um próprio subcomitê deles mesmos. Em resumo, a maior e mais importante organização do futebol estava sendo carcomida por corrupção. E o cara que apareceu como suposto salvador ajudou a manipular os processos de escolha de Copas do Mundo para garantir, com 100% de confiança, que em 2034 a Copa fosse sediada na Arábia Saudita. A nova transparência, confiabilidade, democracia do Infantino, que ele tanto prometeu como candidato à presidência da FIFA, obviamente era só balela, era só papinho. E no final das contas, como a gente já previa, a Copa do Mundo no Catar de 2022 foi apenas a abertura da porta para o que estava por vir. Focamos agora na Copa do Mundo e na FIFA, mas as tramóias do país, do investimento deles no futebol como um todo, tá explicado em outro vídeo muito especial aqui do canal, que tá aparecendo na tela e também vale a pena assistir.